Meus irmãos, estamos aqui nessa terceira aula dizendo a respeito de educação cristã e estamos sendo mais específicos. Nós estamos avançando e dizendo o que é educação cristã, o que vem a ser educação cristã. Abre o teu coração, vamos juntos caminhar porque temos muito povo para alcançar. O nosso coração deve estar pronto para ensinar a outro a respeito de Jesus. O líder evangélico, ele necessita despertar para o valor do ensino. Ele precisa conhecer a história da educação cristã. Isso ajuda muito a avaliar as propostas atuais e desenvolver o melhor procedimento de transformação e crescimento cristão. Faz parte do ministério do líder cristão defender a verdade das Escrituras Sagradas contra os sofismas. Eu quero explicar essa palavra sofisma. Sofisma é quando alguém diz algo que parece verdade, mas na verdade é uma mentira, é um engano. Às vezes uma proposição ou outra parece verdadeira, mas no fundo aquilo tem o objetivo de conduzir a pessoa a um erro. Isso é sofisma. Então, quantos sofismas e quantos enganos tão abundantes em nosso dia, quantas armadilhas. Para isso é imprescindível saber manusear a Bíblia com reverência, com precisão, crendo nela e a cumprindo. A Bíblia fala, agora pois, ó Israel, ouve os estatutos, os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus dos vossos pais, vos dá. Isso está em Deuteronômio 4:1. Falar de Deus, irmãos, ao ser humano é do coração, porque o ser humano clama por Deus. Ele não clama por uma verdade, mas ele clama por uma verdade verdadeira, por assim dizer. Ele não quer simplesmente algo bom. O que realmente quer é o bem supremo. O que quer o ser humano não é mais resposta. O mundo está repleto de respostas, as mais variadas e criativas respostas. O que nós, como seres humanos, queremos, o que o ser humano deseja, o que a gente anseia muito, mas muito mesmo, é pela resposta sem equívoco, sem uma resposta final, uma resposta decisiva, uma resposta que preencha a alma. Porque o ser humano mesmo, ele é a pergunta. Nós somos a pergunta. Há quem pense que o ser humano também seja a resposta a ele mesmo. Mas isso seria um ardil, seria mais um desvio, mais uma promessa não alcançada, seria a gente se afastar da verdade, seria uma das muitas respostas que nós mesmos construímos por aí, essas respostas que nós mesmos queremos, como aqueles castelos que a gente faz na praia e daqui a pouco vem a onda e leva tudo. A verdade é que o ser humano clama por Deus. Só Deus é a verdade, só Deus é o bem supremo, só Deus é a resposta final. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. A educação cristã não pode ignorar onde as pessoas estão e o que elas sabem, porque todos nós sabemos alguma coisa a respeito de Deus, a respeito do ambiente, a respeito do nosso ponto de referência. Jesus mesmo, um dia, ele quis saber o que as pessoas pensavam dele. E ele disse, Mateus 16, de 13 a 19, Jesus chega às partes de Cesareia de Filipe e interroga os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? E aí eles disseram, uns dizem ser João Batista, outros Elias, outros dizem que você é Jeremias, um dos profetas. Disse-lhes então Jesus, mas e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E naquele momento, irmãos, Jesus respondendo, disse, olhando talvez para ele, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque o que foi revelado a você não foi a carne e o sangue que revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro,
e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. O texto bíblico nos mostra que Jesus valorizou a informação do que as pessoas pensavam. Ele quis que seus discípulos estivessem apercebidos do pensamento sobre ele no contexto em que eles viviam. Irmãos, o que Jesus está fazendo aqui? Ele está interessado pela resposta dos discípulos acerca dele mesmo. A resposta sobre Deus somente pode vir de Deus mesmo. Mas Jesus deu ênfase que o Deus Pai é quem revela quem é Jesus. E Ele quer que isso saia da nossa boca, porque é a boca que proclama que Jesus Cristo é o Senhor para a salvação daquele que crê. Então Jesus valoriza o que Pedro diz, porque quem tem a resposta sobre quem nós somos é o próprio Deus. Então Jesus fala para Pedro: Pedro, eu também te digo que tu és Pedro. Interessante que isso é o discernimento. E Jesus diz do seu propósito, então. Ele fala: você disse quem sou eu digo quem é você, e eu vou dizer mais. A igreja vai ser vencedora sobre o mal. Ela será vencedora sobre as portas do inferno. E nesse texto, finalmente, Jesus dá autoridade para a tomada de decisão aos seus discípulos. A igreja reunida, irmãos, pode ligar e pode desligar. Esse é o poder de Cristo agindo entre aqueles que são seus. Por causa de Deus, a igreja então fala de Deus. Por meio de Deus, a igreja fala de Deus. Por meio de Deus, a igreja mostra a glória de Deus. A igreja diz de um Deus poderoso, porque a igreja cristã precisa dialogar com as pessoas a partir da cultura que as pessoas têm, valorizar o que elas têm, porque ela precisa entender, ter fé, que o próprio Deus vai trabalhar no seu coração com a ministração da palavra, porque o método do comunicador deve ser de acordo com aquele que está ouvindo, irmãos. Isso é muito necessário. A gente sabe que existe algo em comum entre o comunicador e quem está ouvindo. Essa será a codificação usada, tanto para falar quanto para receber. Apenas se houver entendimento entre as pessoas, é que poderá acontecer um real diálogo, uma comunicação eficiente. Se ela vai acontecer, ela precisa acontecer na cultura de quem está ouvindo, pois essa é a forma que ele irá receber e entender a mensagem. Observe, irmãos, dentro do processo de comunicação, temos o pregador, temos a cultura do pregador, a mensagem que ele quer passar, temos o ouvinte e ainda a cultura do ouvinte. Tanto a cultura de quem fala como a cultura de quem ouve são segredos nesse caso. Se eles não estiverem alinhados, quem recebe a mensagem não vai entender a mensagem. Por exemplo, se você falar com uma criança, o adulto que conversa com a criança, o adulto que ensina a criança, se ele não entender essa criança, se ele não tiver a compreensão de que a criança tem menos vocabulário, que ela conhece menos palavras, conhece menos da vida, se ele não observar que essa criança ainda não construiu muito dos sentidos que algumas palavras podem ter, e algumas até muito subjetivas, se ela não entender que a criança tem um mundo, uma visão de mundo diferente da do adulto, se ela tentar ensinar alguma coisa e essa criança não perceber, o erro é do adulto, porque a criança não entendeu, porque o adulto não ensinou. Então a gente diz em educação bem assim: quando o professor ensina, pensa que ensina, mas o aluno não aprendeu, na verdade o professor não ensinou. Porque o sujeito da educação não é o professor, é o aluno. Os ruídos em uma comunicação, então, podem ser tanto os sons do ambiente, como os problemas de comunicação. A
pessoa pode não saber, de repente, a língua de alguém, mas também, no nosso contexto, pode não saber a linguagem do ouvinte. Os passos iniciais para poder ensinar, então, são os seguintes: ir ao povo, viver com esse povo, aprender com esse povo, servir ao povo, planejar com eles, começar com o que eles já sabem, construir com aquilo que eles têm, ensinar participando, aprender fazendo, ensinar ministrando. Porque essa questão de ensinar é muito importante. É ensinar mostrando. Você ministra aquilo que você apresenta aos olhos de quem vê e ele participa. A educação religiosa não pode ser uma educação alienígena. Ela precisa ser uma educação que esteja se relacionando com as pessoas que são, na verdade, o sujeito da educação. Se olharmos para Jesus, vamos perceber que Jesus deu valor ao contato pessoal. Nosso Senhor pregou para as multidões, ele ensinou essas multidões, mas a ênfase dele não estava nos grandes ajuntamentos e na multidão. A ênfase de Jesus era as pessoas individualmente. Eu vou parar um pouco aqui para você poder entender. A ênfase de Jesus não era o grande grupo. Jesus estava passando, estava todo mundo em volta dele, e ele estava andando, de repente alguém tocou nas suas vestes. E ele falou: quem me tocou? E os discípulos falaram: como, Senhor? O Senhor está falando quem tocou? A multidão te comprime. Ele falou: eu sei que de mim saiu virtude. E havia uma única mulher no meio daquela multidão toda. E Jesus deu atenção a ela. E ele disse a ela que a fé dela era importante. E quando isso acontece, meus irmãos, Jesus Cristo está dando ênfase ao indivíduo, à pessoa humana. Ele quis colocar mais tempo do seu trabalho com gente que o entendesse bem e não com gente que o seguisse de forma superficial. Jesus se dedicou ao contato pessoal. Por exemplo, com Zaqueu ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Está em Lucas 19:5. Com Nicodemos, Jesus falou: necessário vos é nascer de novo. João 3,7. Para a mulher samaritana, Jesus disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu te pedirias e ele te daria água viva. João 4,10. Ao jovem rico, Jesus falou: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Mateus 19,17. Ele queria que o jovem se envolvesse com a crença e com a fé de que Jesus era o que estava diante dele. Irmãos, são cerca de 60 casos nos evangelhos que mostram Jesus cuidando de indivíduos. Jesus deu valor às situações humanas também. O nosso Senhor percebia nas situações diversas da vida o que ensinar. O que ensinar para as pessoas que precisavam aprender de Deus. Conversando com a mulher samaritana, junto do poço, Jesus falou da água da vida. Em João 4,10 de novo. Falando aos pescadores, ele os convida também para serem pescadores, mas pescadores de homens. Isso está em Mateus 4,19. Quando os discípulos impediam as crianças de chegarem perto, Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus, do reino de Deus. Marcos 10,14. Ao publicano Simão, que julgou a mulher pecadora, que chorava aos pés de Jesus, enxugava com as suas lágrimas, molhava as suas lágrimas e enxugava com seus cabelos, o Senhor disse sobre o modo de receber corretamente um visitante em casa. Ele falou para Simão: vês tu essa mulher? Entrei na tua casa, não me deste água para os pés, mas essa regou-me os pés com as lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Lucas 7,44. Quando o mestre da lei veio consultar sobre a vida eterna, Jesus inicia valorizando o quê? Justamente a lei.
O texto diz isso em Lucas 10, 25 a 29. Ele fala assim: eis que se levantou um certo doutor da lei tentando, e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse que está escrito na lei. O que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondestes bem, faze isto e viverás. Aí ele, porém, querendo se justificar a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Então Jesus, irmãos, usa essa situação em que um fariseu está acusando ele, e Jesus conta a história do bom samaritano, que socorreu um homem caído ao largo da estrada, uma das mais belas páginas da Bíblia Sagrada. Então, para ensinar as pessoas, é preciso começar pelo interesse que elas têm e por suas necessidades. A educação cristã, ela somente chega ao seu objetivo final se ela falar de Deus. Não adianta ficar dando voltas e evitando o confronto, porque existe um confronto real, um confronto direto entre os interesses de Deus e o interesse desse mundo, irmãos. Jesus mesmo disse: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João 14, 17. Ele falou também: se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso que o mundo vos odeia. Isso está em João 15, 19. Ele ainda diz: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. João 18, 36. Contudo, embora o confronto com os valores do mundo seja inevitável, como Jesus mesmo nos demonstra, isso não significa que o crente, que aquele que se apresenta para proclamar a palavra de Deus, aquele que quer ensinar aquilo que o seu Senhor Jesus mandou que fosse ensinado, isso não quer dizer que ele deva ser alguém desagradável, orgulhoso, encrenqueiro. A palavra do apóstolo Paulo sobre isso é bem esclarecedora. Paulo diz em 2 Timóteo 2,24: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. E Tiago 3,17 também, ensinando a nós, diz que a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Olha, irmãos, o objetivo da educação cristã é, então, informar, passar o conteúdo da palavra de Deus, passar as lições bíblicas que necessitam ser compreendidas e assimiladas, e aquelas que precisam ser recebidas de um modo tal que nós possamos, com muita naturalidade, falar delas e sobre elas e tê-las conosco. O conteúdo deve ser interpretado de uma forma correta. Eu quero convidar você para a próxima aula, para estarmos juntos e estudarmos da melhor forma que a educação cristã pode ser colocada na nossa vida, para que a gente atinja outros e o reino de Cristo possa crescer aonde nós estamos. Que Deus nos abençoe. Vamos voltar daqui a pouco com mais uma aula. Amém.